e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca, e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor, e mais uma vez, ó Deus, te agradecemos pela riqueza da tua graça em nos conceder o privilégio da exposição da tua palavra, mas rogamos, Senhor, que nós mesmos, ó Deus, somos incapazes de fazer isso se o Senhor não estiver conosco, como esteve com Moisés. Se o Senhor não for aquele, ó Deus, que falará ao teu povo. E esse é o nosso pedido, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, que o Senhor possa se revelar através da exposição da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. O que nós temos visto até o momento, principalmente quando fizemos as análises do capítulo 3, a parte final, nós observamos que Moisés ele pastoreava o rebanho quando a providência ele conduziu ao Monte Horebe. Posteriormente, como ficaria conhecido o Monte Horebe como a habitação divina. Por quê? Porque Deus ele se revelou em sua santidade, em sua glória para Moisés. Isso nós vimos, objetivando a revelação do Senhor, objetivava que o Senhor mostrasse, declarasse a Moisés a sua compaixão pelo seu povo e que ele faria, ou que ele agiria para resgatar o povo que padecia nas garras do Egito. Então o Senhor ali se revela, mostra a sua glória e também o Senhor mostra a sua compaixão para o seu povo, a sua compaixão para com o seu povo. E nós vimos que o evento da sarça ardente revelou o anúncio divino de que o seu povo ele seria liberto das garras do Egito. É ali que o Senhor revela a Moisés que ele vai salvar o seu povo das garras do Egito. Por outro lado, nós vimos que Moisés ele não esperava que fosse através dele, que a providência divina fosse agir através de Moisés. E nós vimos, nas exposições, que Deus ordena a Moisés: vá, você será aquele o meio pelo qual eu irei operar, eu irei libertar o meu povo. Mas nós já vemos, observando uma série de desculpas que Moisés vem dando a respeito do seu chamado. Então, Moisés, em primeiro lugar, ele se vê incapaz disso, ele não se julga capaz. E nós vimos, isso pode ter sido as lembranças das experiências passadas, mas não importa. Deus em seguida diz: Moisés, eu sou o que sou. Você vai ao povo e eu vou fazer os prodígios, eu vou fazer tudo aquilo que era necessário. E o Senhor deixa claro: não importa, Moisés, as suas fraquezas, as suas debilidades, o importante é que o eu sou irá com você, eu irei com você para libertar o seu povo, o meu povo. Ou seja, o Senhor estaria mostrando a Moisés desde o início que o Senhor estaria com ele nessa jornada e que através de Moisés o Senhor iria libertar o seu povo. O que restava a Moisés? Restava a Moisés confiar, procurar os anciãos, como o Senhor havia ordenado: vá, procure os anciãos, fale com eles, depois você vai falar a Faraó, declarar os meus propósitos, e você tem a certeza que Faraó vai rejeitar, mas vou vencer todas as resistências de Faraó e eu vou libertar o meu povo. Então vá, siga,
porque ninguém, Moisés, resiste à minha mão. Então, Moisés, ele tem recebido essa revelação do Senhor, o Senhor tem mostrado o seu poder, a sua glória, a sua majestade, deixando claro a Moisés: sou eu que vou fazer, você só será o instrumento pelo qual eu vou fazer isso. Mas, irmãos, apesar de o Senhor deixar claro que ninguém resistirá o seu poder, a sua glória, Moisés, observe que Moisés, ele continua relutante. Moisés, ele continua relutante. Moisés ainda continua relutante. E aqui você vê que Moisés ainda não acredita que Israel ouvirá a sua história. Ele não acredita. Deus diz: vá, eles irão crer. Mas você vê que Moisés não acredita ainda que o povo ouvirá. E aí então, irmãos, que nós vimos dessa primeira parte, que Deus vai conceder poderes a Moisés, poderes miraculosos. Então Deus capacita o seu servo com poderes, e esses poderes, eles servem como testemunho da presença divina nele. Então Deus vai conceder poderes a ele, para que ele, quando ele chegue no Egito, ele dê evidências, evidências de que o Senhor de fato estaria com ele. Então, o objetivo desse texto é mostrar como os sinais e os milagres testemunhavam que o Deus pactual era aquele que enviara Moisés para libertar o seu povo. Então, os sinais e os milagres denunciavam ao povo que Moisés de fato era aquele que estava sendo enviado pelo Senhor para libertar o povo. Então, essa primeira cena dentro dessa perícope é mostrar que Deus libertará o seu povo, ou seja, Deus vai libertar o seu povo, mas o Deus que libertará o seu povo, ele concede poderes a Moisés para que Moisés dê testemunho da sua vocação. É interessante, irmãos, textos como esse, porque nós precisamos entender uma coisa. Nós aprenderemos que esse não é um texto que ensina a vivermos buscando sinais e milagres como sinal da presença divina. Esse não é um texto posto para isso, para que busquemos sinais e milagres que testemunham que Deus está conosco. Na verdade, irmãos, aprenderemos que Deus, ele nos capacita. Então você vê, o Senhor que chama, ele capacita o homem a fazer aquilo que ele ordena, por um princípio importante, porque ele é conosco. O que nos resta então é obedecer e confiar no Senhor. Esse é um princípio dentro da narrativa. Obedecer e confiar no Senhor. Esse é um ponto importante que nós aprenderemos hoje pela manhã. Veja, irmãos, como isso fica claro. Com o verso 18, como nós vimos, se você voltar na página 18, você vê que o Senhor ordena: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Veja, o Senhor ordena que ele vá aos anciãos, e se nós continuarmos o texto, nós veremos que o Senhor ordena que ele posteriormente eles sigam anciãos, veja, anciãos e Moisés, Arão, sigam para Faraó para dar a notícia a Faraó. E o Senhor conta tudo. O Senhor vai dizer: eles vão ouvir e eles vão com você testemunhar isso. Só que, meus irmãos, como nós falamos, Moisés está mais uma vez ignorando as palavras do Senhor. Volte para o verso número 1, veja. Moisés respondeu: mas eis que eles não... veja, observem, o Senhor disse:
eles irão acreditar em você, você vai com Arão, você vai com os anciãos. Moisés diz: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Olha, irmãos, a princípio, observem, esse parece ser um questionamento sensato. A princípio parece ser um questionamento sensato. Porque, imagine Moisés, ele vai ao povo, um povo que vem sofrendo há anos, comunicar ao povo, dizer ao povo que ele havia sido alvo de uma revelação divina, num fenômeno que acontece no Monte Horebe, através de uma sarça ardente. Imagine, irmãos, humanamente falando, que essa não era, ou esse não era um testemunho de fácil credibilidade. Alguém chegar para a liderança de Israel e dizer assim: eu vi o Senhor me apareceu no Monte Horebe, ele se revelou por meio de uma sarça que não se consumia. Sem falar também, irmãos, que a última vez que Moisés teve um encontro com o povo, que Moisés teve um encontro com os israelitas, não foi um encontro muito bom, porque quando ele se depara com aquele episódio posterior ao assassinato, nós observamos que já havia uma rejeição do povo com relação à pessoa de Moisés. Tanto é que no capítulo 2, verso 14, a parte A, eles questionam, quem impôs você por príncipe e juiz sobre nós? Então, Moisés estava ali para resolver um conflito, mas eles já enxergavam Moisés como um causador de conflitos, e eles não viam autoridade em Moisés para se submeter àquilo que Moisés estava orientando. Portanto, irmãos, a única forma de fazê-los ouvir seria realmente que eles acreditassem. Então, o povo precisaria de fato acreditar que o Senhor havia aparecido a Moisés. Então, eles só ouviriam Moisés se eles fossem convencidos de que o Senhor havia aparecido a Moisés. Aí a pergunta é óbvia: mas como eles dariam crédito a Moisés? Como eles dariam crédito a Moisés? Então, por isso que disse no início, parece ser algo sensato. Parece que Moisés está sendo muito sensato na sua observação. Só parece, irmãos, só parece. Seria sensato se ele não estivesse negando a explícita palavra do Senhor. Seria sensato se ele não estivesse negando a explícita palavra do Senhor. Porque a promessa, no verso de número 18, volte rapidinho para o verso número 18, veja a promessa do Senhor no verso 18. Veja, diz: e ouvirão o que você vai dizer. O Senhor já está dizendo a ele: ouvirão o que você vai dizer. E não só ouvirão, eles acatarão, acreditarão no testemunho e irão com Moisés dar o testemunho a Faraó. Veja a parte B do verso: e você irá com os anciãos de Israel. Veja, o Senhor diz: eles vão te ouvir e eles vão testemunhar junto com você diante de Faraó. Então observe, irmãos, que a aparente sensatez de Moisés se revela como uma oposição deliberada à vontade de Deus. Deus disse: vá. Ele disse: eles não vão me ouvir. Deus disse: eles vão ouvir. E ele diz: eles não vão me ouvir, eles não irão me seguir. Não há sensatez, irmãos, quando você se opõe à palavra de Deus. Um comentarista, Victor P. Hamilton, ele diz que, abre aspas, Moisés é aparentemente corajoso. Você vê um homem corajoso, mas ele diz: ele é corajoso ou ousado o suficiente para indicar que Deus está blefando. Veja, Deus diz: você vá, eles vão ouvir e eles vão seguir você. Ele diz: eles não vão me ouvir, eles não vão atender. E ele chama a atenção porque isso é blefar de Deus. É chamar Deus de mentiroso, é apontar um engano, é corrigir o Senhor. O Senhor está dizendo que eles vão me ouvir, eles não vão me ouvir. O Senhor está equivocado. Rapidamente, irmãos, você pode, numa análise aqui breve,
dizer assim, quanta incredulidade, mas em que você difere dele? Em que você difere dele? Porque dominicalmente você ouve o Senhor sobre sua provisão, sobre suas ameaças. O Senhor todo domingo fala com o seu povo. O Senhor todo domingo tem alertado o seu povo, tem expressado sua vontade, suas exortações. O que é que fazem? Porém agem blefando de Deus, como se ele fosse incapaz de cumprir com suas palavras. Seja a promessa, seja as ameaças, mas nós agimos do mesmo jeito que Moisés, blefando daquilo que Deus fala. Deus diz, vai ser assim, e nós dizemos, não vai ser assim. Deus não está falando a verdade. Lembra de Israel? Não vai acontecer o que Deus disse. Nós agimos, veja, nós agimos com rebeldia diante do Senhor. O Senhor está mostrando a sua vontade, revelando a sua palavra, e nós agimos como Moisés, dizendo, é mentira, não vai acontecer o que o Senhor está dizendo. Não é por isso, irmãos, que muitos vivem a desobedecer a palavra do Senhor, andando nos seus próprios caminhos, fazendo o que bem entendem, porque simplesmente estão blefando de Deus. Não é assim, irmãos, quando você desobedece? Talvez você não expresse isso, mas as suas ações, elas revelam isso, porque talvez você não expresse, mas quando você deixa de obedecer a Deus e seguir os seus próprios caminhos, você está blefando de Deus. Você está chamando, Deus é mentiroso, eu não posso confiar nele, porque o que ele está dizendo, ele não vai fazer. E o pior ainda, irmãos, é que alguns nem observam o que o Senhor está a dizer. Muitos nem atentam o que o Senhor está dizendo. Eles nem consideram o que o Senhor está dizendo. Imagine, irmãos, por exemplo, hoje o dia do Senhor, quantas exortações, quantas vezes o Senhor tem falado ao seu povo, exortando sobre o dia do Senhor. Mas veja quantos irmãos não estão aqui. Por que não estão? Por que não estão? Blefando de Deus. Deus dizendo, vá. Não é bem assim. Não é bem assim. Chamando Deus de mentiroso. Andando nos seus próprios caminhos. Isso é blefar de Deus. O que Moisés nos ensina, irmãos, por meio do exemplo negativo, é que nós devemos crer naquilo que o Senhor fala. Se o Senhor disser é. Se o Senhor disser é bom. Se o Senhor disser isso é pecado. Se o mundo disser não é pecado, mas se Deus disser é pecado, nós devemos crer naquilo que Deus diz. Nós devemos obedecê-lo. Então Moisés nos ensina, meus irmãos, que nós devemos crer na palavra de Deus. Nós devemos crer na palavra de Deus. Quando Deus fala, não devemos contradizê-lo. Porque nós temos uma tendência de querer reinterpretar as palavras do Senhor para justificar os nossos pecados. Nós começamos a usar as palavras de Deus contra Deus
para justificar os nossos pecados. É como Adão que disse: foi a mulher que tu me deste. O problema não foi meu, o problema não foi eu, o problema foi o Senhor que me deu essa mulher, então a culpa é sua. Não devemos contradizer o Senhor, mas acatá-la. Submissão à vontade de Deus. Porém, irmãos, apesar da dúvida, o Senhor graciosamente quis ensinar a Moisés mais uma vez que ele estaria com o seu servo. Deus vai se irar com ele, como nós vimos, porque veremos à noite que ele usará uma desculpa para desobedecer a Deus, assim como você, que usa desculpas para quebrar a lei de Deus. Ele vai usar desculpas para não obedecer a Deus. E aqui Deus já poderia ter dado uma sentença a Moisés, mas Deus mais uma vez vai mostrar que está com Moisés. Mais uma vez ele vai mostrar que está com Moisés. E aí ele vai dar 3 sinais visíveis que comprovariam o testemunho do seu envio. Veja o verso 2 a 5. Observem que Moisés ouve do Senhor. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés, preste atenção nisso aqui, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Veja, irmãos, é interessante porque essa primeira cena mostra Moisés com um instrumento que era muito comum no pastoreamento. Moisés mostrava, alguma certa habilidade nesse bordão, que era tipo uma vara de madeira, que não havia nada de incomum nela, era uma vara de madeira, porém, aqui, essa vara de madeira, ela vai fazer um sinal notável. Embora ele houvesse carregado essa madeira durante muito tempo do seu ministério, mas observe que Deus vai pegar esse bordão e ele vai transformar numa cobra, que supostamente é uma cobra venenosa. Por isso que Moisés ele recua, ele vê a serpente e ele identifica como uma serpente venenosa, então ele recua automaticamente e ele foge do bordão. Mas observe que a ordem de Deus é pegue, e o termo hebraico, o verbo hebraico que é usado aqui, ele tem uma intensidade no dentro do texto, é uma ordem de Deus para que ele pegue com firmeza, ele pegue com força, ele pegue com confiança. Embora a serpente seja venenosa, ele deveria ter confiança ao pegar a serpente. Então a ordem de Deus era: pegue com firmeza, agarre o bordão ou a serpente com firmeza. Mas a Bíblia, quando nós chamamos a atenção aqui para o texto em que ele fugia dela, na mesma forma que o Senhor chama a atenção para confiar, para ter firmeza ao agarrar, a Bíblia também vai usar um verbo para Moisés, dizendo que Moisés estava tentando agarrar, ou seja, Moisés estava pegando aquilo com cautela, ele estava tentando pegar a serpente com uma certa cautela. Ou seja, irmãos, Moisés, observem como o texto, os detalhes do texto eles mostram. Veja, Deus disse: pegue com firmeza. Ele estava com medo de pegar. Veja, mais uma vez, o Senhor dá uma ordem para que ele cumpra, mas ele está receoso de obedecer aquilo que Deus está dizendo. Pegue com firmeza. E ele está com receio de que aquela serpente ela possa automaticamente, pegando pela cauda, automaticamente ela poderia picá-lo. Mas o Senhor está dizendo: pegue
e ele continua relutando com relação à ordem divina. E aqui, irmãos, o Senhor está mostrando, né, que ele estava com medo. O Senhor havia dado uma ordem. Então, irmãos, mais uma vez Moisés está mostrando que a incredulidade, né, a incredulidade não pode existir diante do que Deus diz. O homem tem que obedecer ao Senhor. O Senhor está dizendo: pegue, é para pegar. Mais uma vez. E é interessante, irmãos, porque Moisés, ele deveria acreditar que conseguiria realizar a tarefa que Deus estava chamando a fazer, pois veja, se a questão de crer na palavra de Deus e essa demonstração, o Senhor está querendo mostrar a Moisés, observem, Moisés, observe como esse pedaço de madeira ele pode ser útil. Então, o que Deus estava querendo mostrar a Moisés ele deveria obedecer a Deus. O que Deus estava dizendo a ele deveria obedecer. Por quê? Porque assim como Deus estava usando um bordão de madeira inútil, transformando numa serpente, Moisés também poderia, pelo poder de Deus, fazer cumprir os planos de Deus. Então, se Deus está operando esse milagre diante de Moisés, ele está mostrando a Moisés o seu poder e que Moisés poderia, de fato, fazer aquilo que Deus estava ordenando. Então é como se Deus estivesse dizendo a Moisés: veja, Moisés, não tenha dúvidas do que eu estou lhe dizendo, deixe mostrar a você o que eu sou capaz de fazer. Olhe, Moisés, pega esse bordão, joga no chão, veja uma serpente, observe, Moisés, eu sou esse Deus que posso fazer isso diante dos seus olhos e diante dos olhos dos homens, para mostrar o meu poder. E é interessante, irmãos, porque não esqueçam disso. O bordão ele vai ser significativo nas narrativas do Êxodo, porque é pelo bordão que Moisés derramará as pragas, dividirá o mar e fará brotar água de uma pedra, ou seja, o bordão será de suma importância. A gente vai ver teologia bíblica a respeito desse bordão já no final da exposição. E aí entenda, o que é que Deus está provocando a Moisés? Moisés, se eu sou capaz de fazer isso com o bordão, o que eu sou capaz de fazer com você? O que eu sou capaz de fazer através de você? Se eu sou capaz de pegar um pedaço de madeira e mostrar a minha glória. Sabe, irmãos, o problema da desobediência, de duvidarmos da palavra de Deus, é porque nós duvidamos da capacidade de Deus fazer aquilo que promete. Nós não cremos. A verdade é essa: nós não cremos que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele diz que vai fazer. Seja para nos abençoar, seja para nos julgar, nós não acreditamos nisso. Na prática, nós cantamos, nós lemos sobre o poder divino, porém, irmãos, nós não cremos, agimos de forma cética, porque não cremos que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele fala. E aí, irmãos, nós vivemos a afirmar que confiamos no cuidado do Senhor, nós vivemos a proclamar ao mundo, dizer: eu confio em Deus, mas, por exemplo, nós não descansamos no dia do Senhor, porque não confiamos nos seus cuidados. Nós usamos o dia do Senhor para tantas outras coisas. Por quê? Porque nós não confiamos no seu cuidado. Nós não confiamos nas suas palavras. Oramos pelo pão de cada dia, mas, por exemplo, trabalhamos feito um louco, desesperados, enlouquecidos, inconsequentes, inclusive nos utilizamos do domingo para negociar, para cobrar, para estudar para concurso e para fazer tantas outras coisas. Nós não confiamos no Senhor. Você não confia no Senhor. Veja, não adianta você dizer que confia no Senhor se suas ações são totalmente contrárias àquilo que o Senhor ordena. Se você não faz aquilo que Deus ordena,
é porque você não confia que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele promete. A pergunta é, meu irmão, como é que você acredita que o Senhor vai lhe levar para a eternidade? Me diga, que incoerência é essa? Se como é que você não acredita, vive como se Deus não fosse cumprir com suas palavras, como é que você vive acreditando que o Senhor cumprirá com sua palavra de lhe levar para a eternidade? E aí, irmãos, esse é um texto para nos alertar, para nós devemos confiar no Senhor, nós devemos descansar no Senhor, nós devemos buscar o Senhor, porque Deus está mostrando a Moisés, como eu, com meu poder, sou capaz de usar um bordão. Imagine o que eu sou capaz de fazer através de você. Irmão, se Deus disse, está dito. Ele tem poder para fazer cumprir com a sua palavra. Francis Schaeffer, num dos seus sermões, ele falou que, para que se transformasse em instrumento de poder divino, o bordão de Moisés teve de se tornar o bordão de Deus. Pense no poder de Deus em usar um bordão de madeira morta. Isso poderia ser um grito de guerra para cada um de nós. Isso deveria ser um grito de guerra para cada um de nós. Porque apesar de limitados e fracos em termos de talento, não somos menos do que um bordão de madeira. Mas assim como um bordão de Moisés teve de se tornar o bordão de Deus, aquilo que é eu precisa se tornar o eu de Deus. Então posso ser útil nas mãos de Deus. As Escrituras ressaltam que muito pode vir de pouco se o pouco estiver realmente consagrado a Deus. Uma vida dedicada ao Senhor. Porque isso aqui é importante, irmãos. Porque veja, a questão, mais uma vez, não era Moisés, era o que o Senhor faria através de Moisés. Veja, eu vou obedecer ao Senhor e o que Ele tiver de fazer, Ele fará. Eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou obedecer ao Senhor e tudo que Ele tiver de fazer, Ele fará. Uma vida consagrada, devota, obediente, submissa. Podemos dizer isso de você? Uma vida dedicada, submissa, obediente, confiante, uma vida entregue de todo o coração ao Senhor. Será que é isso? Será que não falta essa dedicação, esse voltar-se plenamente ao Senhor? Qual parte, meu irmão, da sua vida que você não entregou ao Senhor totalmente e você ainda acha que é Senhor da sua vida e que a lei de Deus não pode interferir nessas áreas? A vida de obediência é uma vida devota, dedicada. Sabe por quê, meus irmãos? Somos seletivos com os mandamentos de Deus, porque nós não somos dedicados ao Senhor. Nós dedicamos uma parte do que nós somos ao Senhor e não toda nossa vida. Não toda a nossa vida. Por isso que nós dizemos, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. E talvez essa incredulidade, irmãos, ele seja resultado de uma vida vivida entre Deus e o mundo. Por isso que não há dedicação. E o que Moisés está aprendendo com o bordão é que, assim como o bordão pode ser usado para a glória de Deus, ele tem que colocar suas vidas nas mãos do Senhor. Meu irmão, se Deus disser, vá, faça a vontade de Deus. Vá,
Faça aquilo que Deus ordena. Pastor, mas eu vou perder o emprego. Faça aquilo que Deus ordena. Pastor, eu vou perder meus vínculos familiares. Faça aquilo que Deus ordena. Mas pastor, o mundo vai desabar ao meu redor. Faça aquilo que Deus ordena, porque essa é a vontade dEle. E Ele estará com você. E é isso que o Senhor está dizendo a Moisés. É o meu poder, Moisés. É o meu poder. Mas, irmãos, observe que não é somente isso. Deus está exaltando. Por que uma serpente? Porque, irmãos, a serpente, se você procurar na internet aí, pedir um capacete de um faraó do Egito Antigo, você haverá de notar que tem uma serpente na testa do faraó. Então, a serpente, ele era um símbolo para o Egito, um símbolo de cura, sabedoria e poder. Inclusive, era um deus nacional, um símbolo supremo de faraó. Então, existiam alguns deuses, né? Tem a gata, que é muito conhecida, inclusive eu tenho uma lá em casa, duas na verdade, uma é minha esposa, tem uma gata lá, e você tem outras, né? Você tem outros deuses, mas a serpente, ela figura, como um deus forte no egípcio, é um símbolo de poder supremo. Então a serpente, ela revela um poder supremo, uma autoridade, uma glória, uma realeza, uma soberania. E aí por isso que ela se destaca em capacetes, em bordões. Se você assistiu a novela da Record, você deve ter visto isso, em bordões. Mas veja, por trás, as escrituras dizem que por trás do simbolismo da serpente há o simbolismo de Satanás, dessa autoridade. Lembra que nós falamos logo no início que o espírito por trás de Faraó era o espírito da semente da serpente, que estava tentando impedir que o filho da mulher nascesse. Então não é só um Deus, mas é a própria representação daquilo que é mal num governo maligno. Mas em outras palavras, irmãos, o Senhor está dizendo, o poder reside em mim. Veja, eu tenho todo o poder, eu domino sobre tudo. E eu domino também poderosamente sobre os deuses do Egito. Eu, Moisés, ao mostrar a você o domínio que eu tenho sobre a serpente, mostrar a minha glória a você nisso, eu estou dizendo a você, eu sou Deus acima de todos os deuses, me obedeça, faça o que eu estou dizendo. Eu tenho autoridade e poder, Moisés. Faça o que eu estou dizendo. Não há Deus no Egito que não esteja submisso a mim. Eu tenho o poder, Moisés. Irmãos, Ele tem poder de converter o marido ímpio. Ele tem poder de transformar o filho rebelde. Ele tem poder de revitalizar uma igreja. Ele tem poder de restaurar um casamento. Ele tem poder para fazer todas as coisas dessa vida conforme a sua vontade. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que nós não obedecemos ao Senhor. Nós não queremos fazer a vontade do Senhor, porque nós não confiamos no poder do Senhor. Por isso que muitas vezes nós queremos converter os nossos parentes com a nossa força. Nós queremos salvar os nossos casamentos seguindo aquilo que Deus não ordenou. Nós queremos criar os nossos filhos pelos caminhos que Deus não ordenou. Mas o que o Senhor está dizendo a Moisés: se você for obediente, se você confie na minha palavra, pois eu tenho todo o poder e eu vou realizar tudo aquilo que eu prometi. Basta obedecer e confiar, fazer a vontade dEle, e Ele vai revelar o seu
poder. Ele não mente. Aqui já Moisés deveria pegar o cajado, se envergonhar e partir. Mas o Senhor, graciosamente, ainda vai lhe dar mais evidências do seu poder. Veja o verso 6 e 7. Observe. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Irmãos, se o primeiro que pegou um bordão insignificante, transformou numa serpente e dominou a serpente, já era um evento extraordinário, esse é um sinal tão impressionante quanto o primeiro. Sabe por quê? Porque imagine, pensemos no contexto da época, a lepra era algo considerado pelos egípcios como uma doença altamente infecciosa e era incurável, né, para muitos. E Levítico, inclusive, instrui na lei de Moisés instrui em Levítico que o leproso, ele deveria ser separado da sociedade, ele deveria viver separado da sociedade. Então Levítico instrui, por exemplo, em períodos de pandemia, né, que muito crente não ouviu as orientações, foram mais sábios do que Moisés, né? Quando o governo do estado disse: isola todo mundo, Deus disse: num período de pandemia, de doença, de se alastrar a doença, e no caso da lepra, isolem somente os doentes. Então Levítico ordenava que os doentes fossem isolados, e no caso os leprosos, eles deveriam ser isolados. Agora, irmãos, imagine, nós estamos dentro de um contexto onde a lepra ameaçava, não tinha cura, era um problema para a sociedade egípcia. Agora imagina que ela aparece e desaparece num toque de mágica. O cara bota a mão no manto, tira, mão leprosa. O cara bota a mão de novo, tira, a mão não está mais leprosa. Veja, irmãos, um sinal desse diante dos egípcios, diante dos israelitas, chocaria, porque uma doença terrível foi manipulada, foi de forma milagrosa manipulada diante dos olhos de todos. Um milagre inconfundível. Por que, irmãos, lepra? Por que a lepra? Isso é um sinal, irmãos, que revela o completo controle de Deus sobre a vida humana. Deus não só domina tudo, Deus só não domina com o seu poder o glorioso Deus do Egito, mas Ele mostra o seu poder sobre a vida humana. Ele tem o poder, o domínio sobre as enfermidades, sobre as debilidades humanas. Ele é Senhor sobre tudo. Vocês viram na leitura, Moisés diz: eu não sei falar. Ele diz: quem fez a boca do mudo? Quem fez a boca do surdo? Foi eu, Moisés, que fiz. Veja o domínio do Senhor sobre todas as coisas. E aí, irmãos, isso cria mais uma vez uma tensão em nós, porque lembrando da época da pandemia, por exemplo, muita gente desprezou a ordem de cultuar, porque eles pensaram inicialmente que eles poderiam com isso ter o poder sobre suas próprias vidas, de que eles dominariam as suas vidas, de que se eles fizessem, se eles seguissem as regras, eles iriam viver. Mas isso demonstra, irmãos, um governo pecaminoso no coração para dizer: eu sou o Senhor da minha própria vida. E aí, irmãos, a questão não era as recomendações dos órgãos, mas a forma como as pessoas se apropriaram delas, certos de que viveriam. Víamos um absurdo: crentes dentro do carro com a janela fechada, andando de máscara com medo de morrer. Eu vi gente correndo, fazendo exercício sozinho em praça pública, com uma máscara na cara, com medo de morrer. Isso, irmãos,
Talvez você não entenda, mas isso é uma declaração pública de que eu domino a minha vida depende de mim. E nós acabamos de ver que a vida não é bem assim. As Escrituras de fato ordenam que nós devemos cuidar das nossas vidas, nós devemos cuidar da nossa saúde, mas ela deixa claro que o Senhor é que é responsável pelo pulsar dos nossos corações, é o Senhor quem tem o domínio sobre nossas vidas. Eu preciso fazer exercício, preciso ter uma boa alimentação, eu preciso ter um equilíbrio emocional, mas quem disse que vamos viver o tempo que desejamos viver? Quem disse que o médico tem autoridade para determinar o dia da minha morte, o dia da sua morte? Quem disse? Os médicos são instrumentos de Deus ou não, mas quem determina é o Senhor. É o Senhor que tem o poder sobre a vida dos homens. Irmãos, não está sob o nosso controle a nossa vida. Isso deveria ficar claro a Moisés, que supostamente poderia temer a morte diante do poderoso Faraó. E deve ficar claro para nós que nossas vidas estão sendo cuidadas por aquele que tem o domínio sobre nossa existência e sobre tudo aquilo que nos cerca. Então o que ele está dizendo a Moisés, mais uma vez, é: me obedeça, porque a vida está em minhas mãos. Eu que tenho o poder sobre a vida. Não tema a Faraó, porque eu sou o Senhor que domino a vida humana. Se Deus disser vai viver, viverá. Mas se Deus disser vai morrer, vai morrer. Vocês vão ver mais na frente que o Senhor vai antecipar a Faraó, dizendo: eu vou matar o teu primogênito. Liberte o meu primogênito, porque eu vou matar o teu primogênito. Oh, meu Deus, que Deus duro! Matar um bebezinho, uma criança. Por que, irmãos, o Senhor diz assim: não matarás? Mas ele diz: vá lá e mate até as crianças de peito, e não viola o seu mandamento. Porque eu não posso matar, porque eu não sou Senhor sobre a vida. A vida do outro não me pertence. Mas o Senhor tira a vida de quem Ele quer, porque toda a vida pertence a Deus. Eu tenho domínio sobre todas as coisas e sobre a vida humana. Qual é a nossa responsabilidade? Obedecer. Por isso que Jesus Cristo disse o quê? Não temam os homens, porque eles podem matar a carne. Temam a Deus, porque Ele mata a carne e lança a alma no inferno. Não temam os homens. E o Senhor está dizendo: me obedeça, Moisés. Por fim, irmãos, nossa responsabilidade é obedecer ao Senhor, não sermos senhores de nossas vidas. Nós somos exortados a obedecer e confiarmos que nossas vidas estão diante do Senhor. Nossas vidas estão diante do Senhor. A pergunta é: você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Mas ainda que o povo não acreditasse, porque Moisés, Deus aqui não está dando uma satisfação a Moisés, não. O que Deus está falando aqui é: Deus está mostrando a Moisés que ele tem que ir, porque o povo vai crer de todo jeito. Se ele não crer de um jeito, ele vai crer de outro. Se ele não crer de outro, ele vai crer de todo jeito, porque o Senhor vai se mostrar. E por isso o Senhor dá mais um sinal. Verso 8 e 9, finalizando. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atender à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvir o que você disser, pegue um pouco de água no rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Olha, irmãos, os dois sinais já eram suficientes para lidar com a incredulidade de Moisés.
mas esse especialmente ele lida com o temor de Moisés de que ninguém iria acreditar nele. Visto que os egípcios consideravam o rio Nilo como uma fonte de vida, e alguns chegavam a pensar que esse rio era divino, Moisés, ao transformar suas águas em sangue, controlava aquilo que era tão reverenciado pelos egípcios. Ao mesmo instante, irmãos, está mostrando que o Senhor domina. O Senhor não domina somente o Egito, o Senhor domina a vida humana, o Senhor domina toda a sua criação. Para Deus não existe esse negócio de mãe terra enraivecida com as ações dos homens. Não vê os fenômenos naturais como fruto de um acaso. O que Deus está mostrando é que existe um Deus soberano que governa todas as coisas, inclusive a criação. A chuva é Deus quem governa. A seca que se alastra é o Senhor quem governa. O frio que chega é o Senhor quem governa. O sol que ferve é o Senhor quem governa. Paulo escreve aos Romanos e diz: o Senhor manifesta a sua glória por meio das coisas criadas, porque o governo do mundo é dele, o poder é dele. Então, Moisés, vá e me obedeça. Não é Santana, muito menos São Pedro, mas é o Senhor quem domina sobre as coisas criadas e as utiliza para a sua vontade, para mostrar aos homens que Ele é Senhor sobre tudo e todos. Veja, Ele mostrou: eu sou o Senhor sobre o Egito, eu sou o Senhor sobre a vida humana, eu sou o Senhor sobre a criação. O que resta a você, Moisés, é vá, vá. Eu irei com você. Que companhia. Por que, irmãos, então, tememos em fazer a vontade divina, se Deus tem o controle de todas as coisas? Por que tememos fazer a vontade divina quando o Senhor mostra que tem o controle sobre todas as coisas? Essa primeira parte, Deus está dizendo: Moisés, confia em mim, confia em mim. Irmãos, aprendemos que nós devemos não estar procurando sinais. A grande questão aqui não é que nós devemos estar por aí atrás de sinais, atrás de curas, atrás de evidências, atrás de testemunhos, que isso tem sido uma desgraça para a igreja brasileira. O que nós precisamos unicamente é confiar naquilo que Deus disse, porque Ele é poderoso para cumprir com suas promessas. Ainda que o mal possa prevalecer por um momento, ainda que zombem numa Olimpíada de Deus, ainda que blasfemem de Deus, ainda que o mundo pareça ter matado Deus, o que Deus está mostrando é: faça a minha vontade, que eu irei com você e revelarei todo o meu poder e a minha glória. A pergunta é: por que nós não obedecemos ao Senhor? E se nós queremos um motivo, irmãos, além disso, aquilo que foi necessário para a nossa alma, o Senhor já mostrou, já realizou soberanamente. Vamos fazer um link com o Novo Testamento, prestem atenção. Por que Jesus operava tantos milagres? Os milagres de Jesus, eles serviram para autenticar seu ensino e provar que Ele era o Cristo. João vai mostrar o tempo todo no Evangelho que Jesus estava fazendo sinais para dar testemunho de que Ele era o enviado de Deus. Do mesmo jeito que Moisés ia ao povo operar milagres para que o povo cresce nele, Jesus opera milagres para dar testemunho de que Ele é enviado do Senhor. Lembra de Nicodemos? Mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas não é curioso também saber que os primeiros milagres de Cristo foram um homem leproso, água em vinho e tempestade no mar? Não é curioso saber que no início do ministério Jesus curou um homem leproso, transformou a água em vinho e também mostrou o seu poder sobre a criação, controlando a tempestade?
Deus estava mostrando que aquele ali era o Filho de Deus. Mas se você ainda duvida, Deus já deu 2 sinais. Primeiro, assim como o bordão de madeira operaria a libertação, a cruz de madeira foi o sinal, o bordão de Deus para a libertação do seu povo. A cruz foi o bordão de Deus, o instrumento pelo qual Deus utilizou para matar o seu filho e para redimir o seu povo. Mas ainda tem um outro sinal. É o sinal do túmulo vazio. O sinal de que o Senhor venceu para sempre o maior de todos os inimigos, assim como o Egito era o maior de todos os inimigos. Era o inimigo mais perverso, o inimigo mais temido, mais poderoso. O túmulo vazio derrotou a morte, o maior de todos os adversários. Confiamos nisso? Cremos de fato na nossa salvação? Por que, irmãos, vivemos a desobedecer ao Senhor? Por que vivemos desobedecendo às palavras do Senhor? Você não precisa mais de sinais para obedecer. Você não precisa aqui de um milagre. Você não precisa aqui que eu esteja fazendo mágica. Você não precisa aqui que eu esteja curando, chamando as pessoas para curar, operar milagres, que arranquem tumores e façam tantas outras coisas. Você não precisa esperar mais isso, porque os sinais que você precisava, você já recebeu. Seu filho foi morto e ressuscitou. Eu me lembro que, já contei isso para vocês, caminhando para o final, no Projetos Puritanos, a gente falando sobre cessacionismo, né? A cessação dos dons. E aí um cara questionou o pastor Kenneth e disse: vocês são muito céticos. E ele disse: eu vi. Piri começou a mentir, mas tudo bem. Eu vi um homem cotó, eu vi. A mão dele cresceu toda e minha fé aumentou. Pastor Kenneth, aquela tapa sem mão, disse assim: nossa, que fantástico, hein? Sua fé aumentou porque viu um cotoco de braço crescer. Agora, Deus encarnou, suportou todas as afrontas, morreu como um moribundo, ressuscitou dentre os mortos, e minha fé só cresceu porque eu vi um cotoco de braço crescer. O meu Senhor provou a morte, ressuscitou vencendo a morte. Eu preciso de um cotoco de braço crescendo para que minha fé cresça. O que nós precisamos, irmãos, para obedecer ao Senhor? Nada, porque o que tinha de ser feito já foi feito. Nos resta obedecer. Ó Deus bendito, louvamos o teu nome, Senhor, pelas tuas palavras que nos cercam, pelos teus mandamentos, pela fidelidade, Senhor, da tua parte. Obrigado, Deus. Firma nossos passos para andarmos em obediência diante do Senhor. Corrige, Senhor, os nossos caminhos para permanecermos obedecendo ao Senhor, independente do mundo que nos cerca. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos.